Bom dia a todos. É o seguinte, ó, eu preciso que vocês, ao longo da nossa aula, a gente faça algumas atividades, né? Uma delas é que eu gostaria que vocês fizessem duas perguntas para mim, cada um de vocês, relacionada aos nossos estudos, relacionada, relacionada à área de hardware, de manutenção. Podem ser dúvidas de vocês, dúvidas assim pessoais, sabe? Que aconteceu ou que vocês viram, como pode ser dúvida específica da nossa aula. Por exemplo, né, chipset, máquina virtual, registro do Windows que eu comecei a falar, estruturas de arquivo de Linux, enfim, as perguntas são livres para vocês, tá bom? Nós vamos fazer, eu vou pedir para vocês me passarem as perguntas na segunda parte da aula. Assim, quem ainda não formulou, pega aí um papel, uma caneta e durante a aula e no intervalo, que é o intervalo de 10 minutos, dá tempo você bolar aí duas, três perguntas para você fazer para mim, tá bom? Para quem não estava na aula passada, e um deles acho que era o Gustavo, eu mandei todo o material no grupo lá, eu mandei a aula gravada e eu mandei uma série de slides que alguns eu apresentei, mas outros não deu tempo para apresentar, então eu deixei lá e eu pedi que vocês vissem com calma. Quem não viu esses slides, tá aí no grupo, depois você abre eles, dá uma olhada, dá uma pausada lá em cada tela, tenta entender ali. Não está claro o termo, a palavra, o que está sendo falado, gente. É muito importante que a gente estude nesse ponto. Então anota a palavra, circula ela, guarda aí com você, pergunta para mim, ou como a gente tem né, um intervalo de uma semana, então já pesquisa a palavra. Eu falei muito sobre o GPedit, o Regedit. Então, assim, é muito válido que você vá na internet, dá um Google lá, o que é GPedit, para que serve o GPedit, ou você vai no YouTube. Tudo isso só ajuda o conhecimento de vocês, tudo isso só ajuda a gente desenvolver a nossa aula aqui, tá bom? Então, assim, eu vou fazer uma passagem muito rápida sobre o que nós vimos na aula passada, tá? Só para a gente pontuar aqui. Então, na aula passada aí, vou fazer então a revisão da aula passada. A aula de hoje vai ser tudo isso, tá? Ó, uma revisão rápida, mas aí eu vou abrir uma parte para tirar dúvidas. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui entre a minha conversa e o Gustavo. E aí eu vou passar algumas questões que eu vou tirar, mas vocês, nessa hora, se tiverem outras questões, já me passa e a gente já trabalha essa parte aí. Vou continuar usando a máquina virtual hoje para falar um pouquinho sobre o Reg Edit ou o GP Edit, tá bom? Então, vamos fazer a sequência aqui da nossa aula. Ó. Na aula passada aí, gente, eu fiz uma descrição rápida sobre o sistema operacional. Isso aqui, pessoal, é importante, primeiro, para preparar vocês que não existe apenas o programa Windows, tá bom? Apesar que nós, a nível de PC, né, a nível de técnico, de manutenção de computador, de microcomputador, nós lidamos o tempo todo, praticamente, com máquinas que tenham Windows, seja o 8, o 10, o 8.1, até mesmo o Windows 7, mas a maioria das vezes, máquinas que têm o Windows. Em alguns casos, raro, você vai pegar uma máquina com Linux. Muitas vezes, para a pessoa estar te pedindo para você tirar o Linux, colocar o Windows, ou ela está te pedindo para você pegar o Linux dela e instalar algum programa, porque não é tão simples como é para o Windows. Então, a pessoa pede para você fazer isso. Então, por isso que é legal, né, a gente no nosso curso, e é legal de vocês fazerem um curso, porque para quem não conhecia, né, nunca tinha ouvido falar, agora você já, né, já pode dizer que você tem uma noção do que ele foi falado sobre ele, né? Então, você agora já tem uma apresentação do Linux. Então, tem uma forma de se instalar programas em Linux. Em alguns casos é muito simples, em outros, dependendo do programa, tem todo um processo que a gente tem que fazer, tá bom? Mas esse processo, você não vai estar sozinho. Nesse processo, você tem toda uma documentação, tanto nos sites, nos fóruns, tanto da distribuição Linux que você está usando, de como você faz para instalar
aquele programa, aquela ferramenta, aquele aplicativo Linux. Então vai mesmo uma iniciativa nossa correr atrás desse material e fazer esse trabalho no caso, tá bom? É claro que se eu tenho aqui algum aluno que queira se aprofundar em Linux, que queira se estruturar melhor em Linux, certo? Aí é muito importante que vocês realmente façam um curso de Linux, compre um manual de Linux, ou seja, você dedique mais tempo ao conhecimento do Linux, tá bom? Mas algumas atividades simples, se vocês conseguirem instalar ali em máquina virtual, vocês vão perceber que dá para operar, tá? Então, o que eu mais preciso de vocês é essa consciência de vocês entenderem que existe, né? E que a gente deu o pontapé inicial, ou a gente pode dar o pontapé inicial. Tem alguns alunos aqui que estão sem computador, então não deu para usar a máquina virtual ainda, tal, mas está tudo gravado, está tudo anotado. Se você seguir esses processos, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Ok? Então, foi falado sobre isso, eu entreguei no grupo, gente, eu não sei quantos de vocês viram lá, né, folharam depois da aula, mas eu entreguei no grupo lá, é, todos esses slides sobre esse material, tá? Tanto da estrutura do Linux quanto da história do sistema operacional. E aí, durante a aula na semana passada, eu comecei a falar do Windows, eu falei das pastas de arquivos de programa, eu falei da questão da pasta contas de usuário, eu falei que é muito importante você ter uma ideia clara de quais são os arquivos padrões do Windows, né? Então, é importante que você faça isso. Para quem tem computador em casa, use o seu, não precisa pagar nada, não precisa mudar nada, mas você tem aí um ambiente de estudo já que é a sua própria máquina, tá? Criar contas de usuário, no seu caso também você pode fazer. Então, tem uma série de atividades que dá para vocês fazerem, tá bom? E é assim, gente, ó, você não pode se limitar a querer conhecer apenas o Windows 10, porque é o mais novo ou porque é o que todo mundo usa. A gente, né, eu me incluo com vocês, tá, pessoal? A gente precisa ter o máximo de conhecimento possível no que está em torno de tudo isso, né? Então, eu tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho professores, eu tenho alunos, e eu trabalho com ambientes que têm o Windows 7, com ambientes que têm o Windows 10, com ambientes que têm o Windows 8, com ambientes que têm o Windows Servidor, né, da Microsoft, que é o Windows Server, 2008 ou 2010. Então, eu preciso, né, ampliar o conhecimento para todos esses ambientes aí, tá bom? Como é o caso do Linux também. Tá bom, pessoal? Então, assim, claro, um passo de cada vez, tá, pessoal? Ah, o meu professor conhece 10 sistemas operacionais. Eu quero conhecer também 10 sistemas operacionais. Você pode, e você vai, e pode conhecer até muito mais, tá bom? Mas assim, um passo de cada vez. Conheça bem o que você está usando aí, depois passa por uma outra versão. Apresentei o uso da máquina virtual para vocês, né? Então, como eu falei, ela é um recurso muito, muito bacana para a gente aí, tá bom? E por último lá, eu fiz uma abordagem rápida sobre o Regedit, aí eu pretendo entrar nesse assunto hoje, tá bom? Então isso aqui fica para a aula de hoje aí também, tá bom, pessoal? Chegou agora há pouco aí o nosso colega, foi o Michael, né, Michael? Bom dia. O Michael acho que chegou agora há pouco aí. Beleza, Bom Michael. dia. Pessoal, assim, das várias coisas da aula de hoje nossa, uma parte aí é a parte de manutenção, que nós já iniciamos em algumas aulas. Então, eu preparei aqui algumas questões para falar com vocês o que eu faria, tá bom? Como vai estar gravado, então seria legal depois vocês anotarem isso aí num caderno, no manual e praticarem isso. Eu separei aqui alguns problemas comuns que acontecem nos computadores. Não são todos os problemas, porque são diversos os defeitos, os problemas que podem acontecer aí, tá bom? Se durante a explicação vocês lembrarem de algum ou quiserem que eu complemente aqui, não tem problema algum, tá bom? Então vocês poderão falar. Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas ou o que eu faria quando eu encontro cenários como esse. Por exemplo, tá bom? Alguns de vocês, ou eu fui num lugar, ou a pessoa me trouxe o computador e o computador dela liga e desliga,
tá? Eu coloco o computador, monto ele todinho, aí o computador liga e desliga, tá? Então, assim, o que é que eu faço para resolver essa questão, tá? Eu não vou estar escrevendo aqui, eu vou estar só falando, tá? E eu vou tentar falar numa ordem aqui, tá? Isso aqui eu estou de cabeça mesmo, porque para mim é tranquilo. Numa ordem eu faria o seguinte, tá, pessoal? Um computador que eu ligo ele e ele desliga, numa primeira ordem, eu vou estar fazendo duas coisas, tá bom? Ó, primeira delas, eu vou checar com a mão mesmo, eu vou olhar o comportamento da máquina, com a mão mesmo, tá bom? Eu vou ver a parte de temperatura. Eu vou colocar a mão perto da fonte, vou ver se ele está fazendo barulho ou se ele esquenta, tá bom? Isso já é um diagnóstico para mim. Se ele estiver fazendo, se ele estiver esquentando demais, tipo o notebook, tá bom? Se ele estiver fazendo muito barulho, isso pode estar relacionado com o porquê que ele está desligando, tá bom? O muito barulho ou esquenta demais é porque se ele esquenta demais, ele superaquece e aí ele acaba, por algum motivo, desligando. Às vezes por questão de segurança, às vezes por falha mesmo, ele acaba desligando. Geralmente, pessoal, ele iria reiniciar, então ele voltaria a ligar automaticamente. Mas existem casos de máquinas que desligam, por isso eu considero essa parte, tá bom? Então eu vou dar uma, mas isso é rápido, é na hora que eu já faço, na hora que eu ligo a máquina, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu vou fazer, como ele está desligando, isso pode ser grave, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar o computador e eu vou tentar entrar no setup, tá bom? Eu vou pressionar a tecla Delete, eu vou pressionar a tecla Del para me tentar entrar no setup, tá bom? Se for notebook ou se for um computador que para entrar no setup tem que pressionar F10 ou F12, eu vou ficar de olho para me perceber isso, porque eu quero entrar no setup, tá bom? Gente, olha que interessante, ó. Isso aqui cai naquele diagnóstico que eu estava falando com o Gustavo. Pessoal, se eu ligar o computador e eu conseguir entrar no setup e ela não desligar, eu já tenho um bom sinal, tá bom? Bom sinal é que provavelmente não é problema de temperatura, tá bom? E, existe uma possibilidade muito grande de eu não ter um problema com o hardware, tá? Com o hardware eu estou me referindo nesse caso com a placa-mãe, com a memória e com os demais componentes. Apesar que não dá para descartar 100%, tá, pessoal? Porque quando você está no setup, partes do hardware não está em atividade. Por exemplo, ó, totalidade do recurso gráfico, né, da placa de vídeo não está operando. A totalidade da sua memória RAM, ela não está em atividade. E o seu próprio processador, ele não está 100% em atividade. Então, pode ser que ele não desligue por não ter chegado em um desses pontos onde teria uma falha para ele desligar, tá bom? Mas assim, já é um bom sinal se você entrar no setup e ele não desligar, tá bom? Professor, e se ele desligar quando eu entrar no setup, né, desligar logo em seguida? Então você já está muito próximo do problema, certo? O seu problema não é o Windows, o seu problema não é HD, tá bom? Então vamos supor que ele está desligando no setup, tá? Então você vai fazer o seguinte, você desliga a máquina, desliga o HD, tá? Tira o cabo de energia, tira o cabo de dados do HD. E olha que interessante, ó. Se a máquina, se for um computador, tá, gente? Se for notebook, você vai ter que abrir para ver a memória, tá? Mas sendo computador, se tiver duas placas de memória RAM, tira uma. Se tiver duas, escolhe uma delas e tira a placa de memória RAM. E aí você vai ligar o computador novamente. Naturalmente, tá, pessoal, nesse processo, se vocês perceberem que o cooler ele está parado, ele não está girando, né? Então você já praticamente você está diante do problema, porque né, a ventoinha, né, o cooler, ele tem que funcionar, tá? Então, isso é um processo que você está fazendo naquela hora que você já está olhando. Mas assim, se ele travou, mesmo com você dentro do setup, tá?
Então você isola o HD, como eu falei para o Gustavo, que é para preservar o sistema, e a ideia de tirar a memória RAM é para fazer um teste já, porque vai que o problema é na placa de memória RAM. Vocês viram comigo durante o curso aí que quando a gente pega uma placa de memória RAM, não é possível você olhar para a placa e falar, nossa, essa placa está com defeito, a não ser que seja algo visível de um componente dela queimado, né, carbonizado, um CI queimado, que aí visualmente dá para você ver. Muitas vezes uma placa ela apresenta uma falha eletrônica, mas não é possível você ver, tá? É possível você fazer um teste nela e você vai perceber que ela tem uma falha. É possível você ligar aquele componente e você perceber que não está funcionando corretamente. Então, a ideia de tirar uma placa de memória RAM é justamente para isso, tá bom? Então, você faz isso com as duas memórias. Tira uma, liga ele, travou de novo. Desliga ele, tira a memória, coloca a outra, liga, travou de novo. Tá bom, gente, ó, travou então, nós vamos continuar no nosso diagnóstico, tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui agora, eu quero saber então se vocês lembram e se vocês sabem do que eu estou falando, tá bom, gente? Pessoal, a máquina travou, aí eu fico olhando para a placa-mãe e para os demais componentes, e aí eu começo a reparar que a placa-mãe ela tem alguns capacitores que estão alterados. Eles se mostram com a parte superior estufada. Eu quero saber se vocês entendem o que eu estou falando. Entendem? Entende, Michael? Matheus, você entende? Sim, professor. Ok. Rian, entende? Consegue falar? Sim, professor. Tá. Todos entendem, né? Certo, né? Beleza, gente. Se alguém não entende, tudo bem, só tentar se manifestar aí. Então, pessoal, é o seguinte, ó, é muito importante numa situação como essa, é você fazer uma inspeção visual, tá bom, pessoal? Você realmente você observa, né, todos os detalhes dentro do computador ou no notebook, tá, pessoal? Vamos supor que eu encontrei então os capacitores estufados. Acabou, em tese, o meu diagnóstico, tá, pessoal? Essa questão da máquina estar desligando está relacionado com essa parte do circuito eletrônico, né? Se é da placa-mãe, é da placa-mãe. Se for a placa de vídeo, eu tentaria colocar uma outra placa de vídeo, se ela for off-board, tá bom? Vamos supor que eu não encontrei capacitores estufados, tá bom? Mas eu percebo na placa-mãe vários pontos da placa-mãe com zinable. Zinable é aquela crosta de sujeira que vai ficando perto dos componentes ou do circuito, fica meio esbranquiçado. Em alguns casos, começa a demonstrar pontos mesmo de ferrugem, tá bom? Se você encontra situações como essas situações elas podem gerar um mau contato no circuito eletrônico e aí fazer com que a placa tenha esse comportamento de desligar, tá bom? E se for isso, professor, é o que eu falei, tá, gente? Não vamos procurar mais nada enquanto a gente não tirar essa placa-mãe e fazer esse reparo na placa-mãe. Se é capacitor, a gente vai sugerir a troca do capacitor, né? Se for zinable, com álcool isopropílico e uma escova, a gente vai limpar, tá bom? E se for outros componentes que a gente percebe, a gente vai tentar tirar, tá bom? É muito interessante também o comportamento da fonte do computador, tá? Então, aqui, pessoal, a fonte do computador, né? A fonte do computador, você tem que observar como é que ela está. Ela está barulhenta, ela está muito quente, tá bom? Se ela estiver muito quente, ela pode ser que não esteja funcionando corretamente. Então, apesar da máquina ligar, ela não está funcionando corretamente e ela acaba fazendo com que o computador tenha esse comportamento de desligar. Por exemplo, quando a fonte não tem potência o suficiente, ela não consegue armar todo o circuito eletrônico daquele equipamento. Então, um computador que desliga quando você liga pode ser várias coisas, mas a gente tem que ter, né, ó, uma forma de analisar isso, tá bom? E aí, vocês que estão iniciando agora, é muito importante que vocês continuem com esses estudos, entendeu, gente? Isso não é decorar,
Pra vocês verem que eu não anotei nada disso, porque eu não preciso mais anotar. Eu tenho uma sequência na minha cabeça de como eu faço um diagnóstico. É lógico que em aula eu anoto para vocês, eu faço um passo a passo, que vocês precisam disso agora acreditar no processo de aprender ainda, tá bom? Mas feito isso, você vai perceber que pela habilidade você consegue fazer isso de forma muito rápida, tá bom? Gente, chega uma hora aqui nessa análise que a gente vai chegar até onde é o problema, tá bom? Às vezes o problema é uma troca do componente, troca da placa, ou às vezes é só configuração, só mau contato. É o que vai acontecer com o Gustavo lá na segunda-feira. A gente vai analisar isso com ele, a gente vai conseguir resolver essa questão, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta nessa parte que eu vou para o próximo item? Professor, só referente aos capacitores. Certo. Se de repente um estiver estufado, naquele momento, então eu não consigo mais fazer a checagem da placa-mãe do sistema que não está funcionando. Ele só vai voltar a funcionar caso eu troque esse único capacitor? Aí vai funcionar assim. Pessoal, quando você tem uma placa, eu vou entrar aqui na internet, tá, gente? Pessoal, quando você tem uma placa eletrônica, seja ela qual for, tá? Não precisa ser placa-mãe não, tá, gente? Quando você tem uma placa eletrônica que ela apresenta um capacitor estufado, um capacitor com problema, tá bom? Aquele capacitor, ele não está, nós não temos mais a garantia, tá? Que ele esteja funcionando corretamente, Gustavo. Então, um detalhe aí, Gustavo, é que aquele capacitor, a gente não tem uma garantia que ele esteja funcionando corretamente, tá bom? Se você quiser ter uma garantia, Gustavo, a gente teria que fazer um teste especificamente nele, separado daquele circuito. E, na verdade, ninguém faz isso, tá, Gustavo? Quando um técnico ele vê um capacitor estufado, ele troca o capacitor. Ele já está condenado, tá, gente? Um capacitor estufado, ele já está condenado, né? Agora, tem alguns, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que ele está um pouco estufado. Estou passando o mouse aqui, ó. Agora, tem outros que você percebe, ó, que ele já até vazou, ele tem um líquido na sua composição, ó, ele já até estufou, já meio que... Ele é um estouro, tá? E ele já estufou. É o caso desse aqui, ó. O que acontece aqui, Gustavo, é que esse capacitor ele interfere no circuito onde ele está ligado, no sentido do sinal elétrico, né? Então, o sinal elétrico que está correndo agora nesse circuito, nós não temos uma garantia que ele está funcionando, né? O que ele está seguindo no valor que ele deve seguir. Então, para nós aqui, além de ter acendido o sinal de alerta, para nós isso é considerado um defeito. Então, você pode considerar, né, como um defeito. Eu tenho, Gustavo, computadores que funcionam até com capacitores assim, nesse processo, mas ele vai funcionar até um certo ponto, porque ele vai falhar, né? Isso aqui vai aumentar essa situação a ponto de interferir no funcionamento do computador. Mas de antemão, como nós já estamos, né, com o computador que está apresentando um problema, uma falha, então aí você pode sim parar e ter que trocar esse capacitor, tá bom? Aqui eu tenho alguns que está bastante danificado, tá bom? Gustavo, a troca do capacitor, ela deveria ser feita e deve ser feita por um técnico de eletrônica, tá bom? Uma pessoa com formação em eletrônica. Mas nós, com um ferro de solda, com o capacitor do mesmo valor, exatamente das mesmas características, tá bom? Com você praticando um pouquinho como dessoldar um componente e soldar, Gustavo, a gente conseguiria trocar. Alguns capacitores grandes a gente consegue trocar. Com as ferramentas adequadas, a gente consegue trocar. Eu tenho esses equipamentos, eu tenho inclusive estação de retrabalho, tá bom? Então, eu consigo fazer esse tipo de reparo. Fazendo esse reparo, o computador volta a funcionar novamente, professor? Então, Gustavo, aí a gente tem a seguinte situação. Desde que, né, aí a gente não sabe, tá? Mas desde que fosse esse capacitor que está causando esse problema, se você fizer um reparo como esse, naturalmente o circuito vai voltar a funcionar novamente, tá bom?
é importante a gente perceber que, geralmente, ó, você não tem um capacitor com problema. Ele geralmente não está sozinho naquele circuito. Então, em toda aquela região, tem vários. Então, o reparo tem que ser feito para todos eles, todos esses capacitores aí, tá bom? Mas é assim, tendo ele com defeito, né, ou ele danificado, estufado, você já para aí. Aí, pessoal, falando da questão eletrônica, tá? É uma curiosidade, tá, gente? Alguns capacitores, eles apresentam falha de funcionamento e não apresentam esse processo de estarem estufados, tá bom? Então, assim, quando um capacitor, qualquer componente eletrônico, tá, pessoal? Ele deixa de funcionar corretamente, por exemplo, ó, um resistor, um transistor, um diodo, um capacitor. Quando ele deixa de funcionar corretamente, aquele circuito ao qual ele está ligado, aquele circuito ele é alterado, ele não funciona como estava funcionando antes. E aí o curioso é isso, alguns componentes eles não apresentam fisicamente, né, a falha. Você olha para ele e fala, acha que ele está bom, e no entanto ele não está bom, ele já está alterado. Como é que eu sei que então que ele vai estar bom, professor? Aí entra as medições eletrônicas. Aí a gente entra no campo da eletrônica para analisar o circuito eletrônico, né? Isso é possível ser feito, mas aí com um multímetro ou outras ferramentas para a gente poder aferir as medições, tá bom, gente? Pessoal, por incrível que pareça aqui, ele já está dando tempo de encerrar essa parte da aula. Ok. Está faltando ainda alguns alunos, mas eu vou estar dando sequência aqui e aí ele vai acompanhando aqui. Bom, pessoal, então aqui é a primeira questão do computador que vai ligar e aí ele acaba desligando logo depois que a gente liga, tá bom? Essa parte que eu estou passando para vocês, ela não é muito diferente a análise, né? Quando for um notebook, claro, que respeitando aí a questão das proporções e a questão de como faz a abordagem de determinados assuntos, como, por exemplo, ver um capacitor estufado no notebook não é algo tão simples, porque tem que abrir, tem que chegar até a parte da placa-mãe, que é um pouco mais trabalhoso, tá bom? Mas, via de regra, o procedimento é muito parecido. Eu vou passar agora, então, para a parte do PC, que ele liga, ele funciona por um certo tempo, e aí ele vai e para, ele trava, tá bom? Então, gente, como que é um PC que ele liga por um certo tempo e ele trava, tá? Como é que eu analiso isso? Então, existe aqui uma forma da gente pensar sobre isso e é sobre essa forma que você pensa que você vai analisar, tá bom? Então, sem você iniciar esse trabalho, você sempre tem que ter em mente que nós estamos falando de um problema que ele pode ser de hardware ou por um problema que ele pode ser de software. Então tenha sempre em mente esses dois pontos, né? Ah, o computador está com defeito, né? Está com problema. Aí você tem em mente, esse problema pode ser de software ou de hardware. A partir daí ele te começa a fazer essas análises. Eu não vou analisar uma coisa e depois a outra. A minha análise vai considerar esses dois pontos, tá? No processo de investigação aqui, tá bom? Então, um PC que liga, funciona por um certo tempo e trava, na minha cabeça, pode ser vírus de computador, pode ser a temperatura, pode ser programa mal instalado, tá bom? Pode ser uma falha do HD, pode ser memória, pode ser um monte de coisa, tá, gente? Mas é o que eu falei, né? Você vai considerar uma sequência de como você vai analisar isso. Então, chegamos até o computador e a gente vai ver esse computador que ele liga e depois ele acaba desligando. Se a pessoa falar para vocês assim, antes de você chegar até a máquina, toda vez que eu entro na internet ele desliga, né? Toda vez que eu abro o jogo tal, ou toda vez que eu abro o programa tal, ele desliga, tá bom? Então a pessoa praticamente ela está te apontando o caminho. Se é sempre na hora que ela entra na internet ele desliga, então está relacionado com algum elemento ali da parte da internet, né? Um navegador, a placa de rede, um firewall, por exemplo, tá bom? Alguma coisa relacionada nesse sentido. Se for um jogo, não, o jogo pode ser a placa de vídeo,
pode ser a memória, pode ser o próprio jogo, por alguma falha de instalação dele, alguma DLL, algum arquivo dele. Então, se a pessoa já adiantar para você que só desliga, né? Ele só para, né? Naquele ponto específico, aí você já vai até aquele ponto específico, tá bom? Vamos imaginar aqui, gente, que a pessoa falou isso para mim. Então, se eu começar a analisar, ela falou isso para mim. Ó, Orlando, o computador, sempre que eu entro no jogo, ele trava. O computador, sempre que eu entro na internet, ele trava. Então, beleza, gente. Ó, eu vou ligar o computador e não vou fazer nada, tá bom? Eu vou ligar ele, não vou fazer nada, vou deixar ele parado. Ou seja, significa que ele não tem que, né, travar. Ele não vai parar, tá bom? Porque eu não fiz nada, a pessoa diz que é só quando ela joga ou só quando ela entra na internet e tal. Então aí é claro que se eu deixar ele ligado durante alguns minutos e ele não parar, né? Ele não desligou, ele não travou, então é bem aquilo que a pessoa passou para mim, do programa, da situação. E aí eu faço o seguinte, ó, eu vou testar outras coisas, eu vou abrir um outro programa, tá bom? Eu abro o WordPad, ou abro o Python, ou entro no painel de controle, só para ver se ele vai parar ou travar ou não, tá bom? Só para confirmar tudo aquilo que já a gente já está meio que chegando a ele, né? Tá bom? E aí a gente vai analisar essa parte aí, tá ok? Tá. Aí, gente, ó, eu vou fazer isso para ver se ele vai travar ou não. Quando eu perceber que ele realmente não travou, tal, aí eu vou fazer o que a pessoa falou. Eu vou abrir o jogo tal, ou vou entrar na internet. Se eu abrir o jogo tal ou entrar na internet, ele travou, é só confirmar que é isso, né? Então, que é o problema, tá bom? Então, a gente vai analisar isso, tá bom? E aí, cada problema, a gente procura uma solução. Cada caso é um caso. Se o problema é de internet, né? Você vai fazer uma verificação na configuração sua de internet, nos programas de segurança que você tem no seu computador. E aí eu estou falando do antivírus, estou falando do firewall, tá bom? Poderia ser o driver da placa de rede, né, o programinha que faz a placa de rede funcionar corretamente. Então vale a pena a gente dar uma verificada para ver como é que esse driver está lá, se ele tem algum sinal de exclamação, se ele tem alguma observação tal, tá bom? Pode ser relacionado ao navegador, então eu vou fazer um teste com outro navegador, tá bom? Vou trocar o cabo de rede, né, se for o cabo, enfim, sendo a questão especificamente de internet, as minhas atenções a nível de diagnóstico de defeito fecha-se nesse ponto, tá bom, gente? Até, pessoal, chega uma hora que a gente vai encontrar, tá? Mesmo que você tenha que ir a extremos, né? Qual é o extremo nesse caso, pessoal? É eu colocar uma outra placa de rede, por exemplo, tá bom? É eu colocar um adaptador de rede Wi-Fi, por exemplo, tá bom? E se fosse o jogo, professor, o que você faria? Então, eu iria ver esse jogo, eu iria ver se esse jogo, gente, se ele tem algum histórico de apresentar incompatibilidade com o programa, com o sistema operacional. Eu vejo se esse jogo tem algum histórico de falhas com algumas placas de vídeo. Vocês perceberam? Então, ou seja, Gustavo, eu estou analisando aqui a segunda opção agora, tá? PC que liga, funciona por um certo tempo, aí ele trava. Então, gente, imaginando que fosse um jogo, eu vou analisar, na verdade, esse jogo, né? Saber como é que é o histórico desse jogo, tá bom, gente? Pessoal, eu analisando aqui, pesquisei na internet, esse jogo não tem nenhuma reclamação, nenhuma objeção com relação ao seu funcionamento, tá bom? Ninguém relatou nenhum problema com o jogo. Então, é um problema específico aqui meu, da minha máquina, da minha configuração. E por ser um jogo, esse problema está relacionado com o jogo, placa de vídeo, programas e o processamento da minha máquina. Então, eu vou analisar, pessoal, se a minha placa de vídeo ela está configurada corretamente. Se eu vou analisar se a minha placa de vídeo ela está funcionando, né, 100%, se não tem nenhuma objeção nas configurações dela. Também vou observar se a minha placa de vídeo ela oferece compatibilidade para esse jogo, tá?
Isso eu vou fazer, eu não vou ficar perguntando para o meu cliente, né? Olha, você sabe se essa placa funciona nesse jogo? Eu não pergunto, tá? Posso até na conversa falar isso com ele, mas isso eu vou, na verdade, verificar, tá bom? E aí a gente verifica isso comparando as configurações, as características da placa de vídeo, o fabricante passa isso para nós sem nenhum problema. Outra coisa que é muito importante você analisar é o jogo com relação ao seu sistema operacional, a versão do seu sistema operacional, como esse jogo está instalado no seu sistema operacional e quais outros programas que você tem no seu sistema operacional. Pode ser que um desses programas apresente um certo conflito com esse jogo, tá bom? Bom, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo com vocês discutindo cada um desses itens a nível de manutenção, tá? Nesse segundo tópico aqui, ó, eu usei como exemplo, apenas por enquanto, que eu teria um problema de travamento quando eu entro na internet, ou eu tenho um problema de travamento quando eu abro um jogo, tá bom? Mas eu vou imaginar agora que eu não tenho nenhum relato. O cliente não me disse nada, o cliente não falou nada de jogo, não falou nada de internet. Ele simplesmente disse que a máquina funciona por um tempo e depois ela desliga. Então, o que, que eu faço? Olha como muda agora o meu comportamento. Ó. Eu vou pegar essa máquina, gente, e eu pergunto para o cliente assim, tá? Só isso. Ó. Ele demora para travar, ele demora para desligar, tá bom? Para travar, né? Ele fala para mim, não, ele trava depois de alguns minutos, tá bom, gente? Se ele falar isso para mim, então eu vou ligar o computador, eu vou operar por alguns minutos só para me ver ele travando, tá? Então eu vou fazer isso agora. Gente, só que nessa hora eu já observo o comportamento da fonte do computador. Fonte está muito barulhenta, ou a fonte está esquentando demais, tá bom? Ou o cooler, né? Se eu estiver vendo o cooler do processador, ele não está girando. Então, eu não vou continuar analisando se a máquina vai travar ou não, tá bom, pessoal? Eu vou desligar a máquina porque eu tenho que resolver esse problema da fonte. E se for o caso do cooler, eu tenho que resolver o problema de cooler. Nós não vamos ficar analisando um computador se ele tem ou não defeito, se o cooler dele não funciona. Nós temos que fazer com que esse cooler funcione. Vamos trocar o cooler, vamos fazer uma limpeza, vamos ligar o cooler caso ele esteja desligado, caso ele esteja algum objeto esteja segurando ele, ele não consegue girar. Então essa análise nossa, ela é muito dinâmica, né? É uma análise que você está ali ligado em vários pontos, tá bom? Mas imaginando que eu ligo o computador e a fonte dele não apresentou barulho, a ventoinha dela está funcionando, o cooler está girando, então eu vou ligar o computador. Eu vou ligar o computador e esperar que em alguns minutos ele trave. Gente, e ele vai ter que travar comigo. Pessoal, se ele trava com o usuário, sempre após alguns minutos, ele vai ter que travar comigo, né? Vai ter que travar. Pode demorar 2 minutos ou mais, pode demorar 5, mas ele vai ter que travar. Eu vou abrir 1, 2, 3, 4 programas, ele tem que travar. Tá certo, pessoal? Eu já tive inúmeras situações que as pessoas me chamam para ver alguma coisa, aí quando eu chego, olha, agora funcionou só porque você chegou. Normal, isso acontece, mas mais a nível de programa, a nível de, tá? Mas a nível de problemas como esse, de comportamento de sistema, não. O sistema não tem essa sensibilidade de saber, olha, chegou o técnico, né? Então ele vai travar, tá bom? E eu vou ver isso só para confirmar mesmo o ponto que ele está travando, tá bom, pessoal? Travou a máquina comigo, desliguei a máquina, tá? Desliguei o computador e eu ligo o computador de novo. Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu ligo o computador e eu vou entrar no setup. Eu vou entrar no setup e vou deixar a máquina no setup ali. Eu vou olhar ali a temperatura, eu vou dar seta para cima, seta para baixo, eu vou operar o setup. Pessoal, e se eu ficar muito tempo no setup e ele não travar, aí eu volto àquele ponto lá da primeira conversa que eu tive com o Gustavo, tá bom? Eu estou analisando agora se o problema é do meu sistema operacional ou se é físico da máquina. Se no setup ele não trava, se no setup ele não para, é muito provável que você esteja com um problema no seu programa. No caso nosso, no Windows, tá bom, gente? Então é muito importante você fazer isso, porque se ele não travar no setup, você pode desligar a máquina e vai lá para o Windows para você analisar como que está esse Windows, tá bom? A versão do Windows, os programas que estão instalados, se ele tem vírus,
né? Se ele está com vírus, e é lógico que se ele estiver com vírus, você vai ter que fazer a manutenção para tirar esse vírus. Se não der para tirar o vírus, professor, o nosso extremo é instalar o sistema operacional. A gente vai instalar o sistema operacional, tá bom? Isso numa situação em que a máquina ela trave, tá bom? E você vai tentar recuperar o sistema operacional, mas você não consegue. E então a gente vai instalar o sistema operacional. Mas repara que tem um processo de como que a gente faz isso, tá bom? O que mais que você pode fazer depois que você passa do setup, que o setup está ok, tá bom, gente? Você liga o computador, carregou o sistema, você pode tentar entrar em modo seguro, modo de segurança, tá bom? O modo de segurança, pessoal, ele geralmente não carrega uma série de configurações de programas do sistema. Então, o modo de segurança, o modo seguro, é uma forma de você poder perceber se o sistema ele tem aí falha na sua configuração ou em algum programa que influencia no travamento dele, tá bom? Você pode fazer medidas extremas aqui, tá? O cliente trouxe um computador dele para me analisar aqui na minha casa e está com esse comportamento, pessoal. Já fiz algumas análises, mas não achei o problema ainda e eu não quero mexer no sistema dele, porque eu não tenho certeza que é o sistema dele, tá bom? Então, o que eu faço, pessoal? Eu tiro o HD dele, eu, eu, eu conecto um HD meu, eu instalo o sistema e opero a máquina. Se esse computador não falhar com o meu HD, com o meu sistema, então nós já sabemos que o problema está no HD do cliente ou no sistema dele, como o sistema está funcionando no HD dele, tá bom? É muito importante, gente, que a nível de trabalho, a nível de manutenção, né, você tenha um espaço seu, você tenha no seu laboratório. E no seu laboratório, além de ferramentas, chave de fenda, chave Phillips, alicate, estilete, ferro de solda, estanho, você tenha programas de diagnóstico e você tenha peças de computador. Você precisa ter uma fonte confiável, você precisa ter um HD de teste, memória RAM de teste, se possível uma placa de rede, para que você use nessas situações, para que você seja muito prático no seu diagnóstico, né? Ou seja, você consegue diagnosticar ele em questões de alguns minutos ou de horas, né? Você não vai levar muito tempo se você estiver muito bem estruturado aí, tá bom? Gente, vamos para o segundo passo, o terceiro passo aqui, ó. PC liga, funciona e está lento. Pessoal, PC liga, funciona e está lento, tá? Você analisa para ver se o tamanho da memória RAM dele está tudo certo. Se sua máquina tem 2 GB de memória, verifica se ele conseguiu reconhecer os 2 GB de memória, beleza? Se tiver 4 GB de memória, verifica se ele reconheceu 4 GB de memória, tá bom? Ok? Uma outra coisa que é importante você perceber é se o seu computador está operando na frequência correta, né? Você tem uma máquina de 3 GHz, ele tem que operar 3 GHz. Se você perceber lá que ele está com uma frequência baixa, é por isso que ele está lento. Então é isso que você tem que olhar. Outra coisa que você olha são os programas, né? Ah, professor, o computador está com vírus. Opa, o computador está com vírus? Então para, porque você já achou o problema, né, gente? Computador com vírus é com problema, tá ok? Vamos. Tá bom, gente? É assim, ó. Se tem vírus, né, pessoal? Não dá para a gente ficar analisando o comportamento do computador enquanto a gente não remover vírus. Então, pode ser ele o problema, professor? Sim, provavelmente pode ser ele o problema, né, de uma máquina que esteja lenta, tá bom? Ademais, a gente vai para a parte de programas, né? Que programas que essa máquina tem, se esses programas são as versões compatíveis para o sistema. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que ser analisado dentro de uma ordem, tá? Professor, pode ser o processador tornar o computador lento? Então, gente, ó, o processador, pessoal, ele é um dispositivo eletrônico físico. Então, assim, ó, ou ele funciona, certo? Bem, né, 100%,
ou ele pode até funcionar lento, tá vendo? Ó? Como é que ele funciona lento, professor? Frequência de operação, tá bom? Agora, ele ter falha a ponto dele baixar a frequência, só se ele não habilitasse o cache dele, que a gente chama de cache 1 e cache 2, tá bom? Mas isso Professor, iria fazer com que a máquina se tornasse extremamente lenta e daria falha no próprio teste do processador, porque o sistema faz um diagnóstico dele. Tá? Então, uma máquina lenta, tá? A priori, é a parte de software, mas não esqueça a parte física. Qual é a parte física, né? Memória RAM, frequência de operação, a temperatura. O processador aumentando a temperatura, o dispositivo de segurança dele diminui a frequência de operação. Então a gente fica analisando isso daí, tá bom? É muito importante você pensar nisso. Bom, computador com barulho, né? PC com barulho. Pessoal, partes que fazem barulho no computador são poucas, tá bom? Fonte do computador, o cooler e o HD, tá? É normal eles fazerem um pouquinho de barulho? É normal fazerem um pouquinho de barulho, tá? Não tem problema, tá? Muito pouco, tá, gente? Fonte e cooler, geralmente ao longo do tempo, tende a fazer mais barulho, é normal. E aí, se você fez a limpeza e não sumiu o barulho, tem que se fazer a troca da ventoinha, tá? Ou no caso da fonte, se você não puder trocar a ventoinha. O HD, ele faz um pequeno barulho, muito, assim, baixo ruído. Se ele estiver fazendo muito barulho, é um sinal de alerta que esse HD está começando a dar sinal que vai falhar. Então você tem que deixar isso muito claro para o cliente. E por fim, pessoal, para a gente finalizar essa parte, PC que não liga. Gente, PC que não liga por ordem, tá bom? Eu vou analisar o botão do Power, Eu vou fazer um teste com o Clips na fonte do computador, né? Eu vou pegar a fonte, pegar o pino verde, o pino preto, colocar um clipe, ligar direto na tomada. A fonte precisa ligar, ela tem que funcionar, tá bom? Se ela não funcionar, ela está queimada. Mas você olha o botão do power, você então testa a fonte, tá bom? E na placa-mãe, é importante que você, se a fonte estiver funcionando, né? Se a fonte estiver funcionando, tá, pessoal? Você pode fazer aquele curto direto no pino de power da placa-mãe, né? Identificar lá quais são os pinos do painel frontal e com a chave de fenda, né, ou uma chave, você dá um curto ali para ele iniciar o funcionamento da placa-mãe, tá bom? Ok? Bom, gente, se você testou a fonte, funciona, o botão, você percebe que aparentemente ele não está funcionando e o computador ainda não liga, você provavelmente está com problema na placa-mãe, tá? E aí é mais grave, a gente vai ter que partir para a parte de análise da placa-mãe. Entramos um pouco no campo da eletrônica aqui, tá bom? O que eu posso adiantar aqui para vocês é que, por exemplo, através de uma pinça, você poderia tentar dar um curto para ligar, tá, gente? Um curto no pino verde e no pino preto do conector ATX da placa-mãe, tá? Então, caso você consiga chegar até essa área, você poderia, tipo, iniciar, né, disparar a placa-mãe ali, tá bom? Professor, o senhor não falou do cabo de energia, né? E se o cabo de energia estiver desligado? Naturalmente, né, gente? Ó, no nosso estágio da nossa aula hoje, eu nem considero mais esse ponto. Nós temos que olhar o cabo de energia. Eu tenho que saber se o estabilizador ou filtro de linha, o botão está no power, o botão está ligado, tá bom? Então, assim, estou considerando vocês, nós estamos no final do curso, né? Praticamente é as últimas aulas. Eu estou considerando vocês, já que essas partes a gente já não tem mais problema, tá bom? Pessoal, vou mudar o tema aqui. Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo bem? Posso? professor, Oi? referente a esses testes de frequência para verificação dos hardwares do sistema, tem um programa no Windows que a gente consegue ver, né? Só que eu não lembro qual que é o nome desse programa para poder fazer a checagem de frequência, se
processador tá operando corretamente e tal. Legal. Ó, é assim, Gustavo, ó, eu tenho que eu peguei da internet, tem um kit chamado Hirens Boot, tá bom? Ele é um conjunto de ferramentas, de programinhas, tá? Um conjunto de utilitários que permite a gente fazer checagem de funcionamento de processador, de placa-mãe, de memória, de HD. O programa, tá, pessoal? Ele faz uma verificação a nível de software do funcionamento daquele hardware. E é muito confiável esses programas, tá bom? Tem um site chamado Hirens Boot, tal, que é um grupo, tá? E lá você consegue baixar essa ISO, mas eu tenho ela, posso mandar para vocês, tá bom? E também eu uso o Boot Ultimate, tá bom? Também é muito bom, ele vai nessa mesma linha, tá? Boot Ultimate, ele tem um conjunto de ferramentas que permite você diagnosticar o funcionamento do computador, tá? Ultimate aqui, isso, acho que é isso aqui, tá? Não sei se está correto aqui, Ultimate, tá bom? São dois que a gente usa com frequência, mas existem outros também, tá? E na verdade é assim, tá, Gustavo? Quando você pegar esses programas, o que tem lá dentro são programas de outros fabricantes, então você vai ter eles também separados, tá bom? Então, essas ferramentas para nós são ótimas, tá bom, gente? Porque eles fazem esse trabalho para nós de forma muito automática. E você, se ele checar a memória RAM e disser que ela está ok, praticamente ela não tem problema, você vai poder rodar programas e não vai ter problema com elas, tá bom? Gente, ó, tudo bem, Gustavo? Beleza, obrigado. Legal, nada. Gente, ó, a parte de instalação de programas, tranquilo para vocês, eu sei que vocês já fazem. Parte de arquivos e passos do Windows, vocês devem continuar estudando, é muito importante, tá bom? Tem alguns programas que quando você instala, ele requer alguns cuidados aí, algumas recomendações. O fornecedor deste programa, ele é obrigado a te dar os parâmetros que você precisa fazer, colocar para que ele funcione corretamente. Backup, como eu tinha falado na aula passada, são cópias de segurança que a gente faz dos dados. Você pode usar um programa para isso e você pode fazer de forma manual, pegar o arquivo, copiar e colar. Pode copiar isso no pendrive, pode copiar no HD externo, pode copiar isso para um HD virtual, né, mandando direto para a internet, também é válido, tá bom? Painel de controle, não deu para me apresentar tudo ainda, é muito importante que vocês invistam muito no painel de controle, principalmente no ícone sistema, contas de usuário, programas e recursos, ferramentas administrativas. Então, são itens do painel de controle que vocês precisam investir aí um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de pesquisa para aprimorar essas habilidades que a gente precisa ter na área de manutenção do computador, tá bom? Eu vou tentar aqui pegar uns 5, 10 minutos aqui para falar do GP Edit, na máquina virtual que eu tenho, tá bom? Estava falando agora há pouco com o Matheus, que foi um dos primeiros alunos a entrar aqui, que eu iria pedir para ele me passar a pergunta. Eu pedi que cada um de vocês me preparasse 2 perguntas hoje para a gente responder na aula tal. Mas o horário passa muito rápido. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte, vou tentar pegar essas perguntas agora, mas caso não haja tempo, vocês, por favor, manda para mim no grupo, já acabou a aula, já pode perguntar, fazer as perguntas no WhatsApp, elas vão ficar registradas para mim, eu vou fazer depois um videozinho, ou um áudio, respondendo cada uma delas e passando para vocês aqui, para que todos possam ver esses áudios, tá bom? Pessoal, enquanto eu vou pular a tela aqui, eu preparei uma atividade para vocês, ó. Eu vou deixar depois isso aqui printado na tela. Eu vou mandar para o grupo, tá? Eu vou mandar lá no WhatsApp. Então não precisa se preocupar em anotar, porque é conteúdo da aula de hoje. Vou chamar a máquina virtual. Gente, ó, eu não sei quantos poderão, tá? Mas na quarta-feira, 18h30, eu tenho aula de TI também. E eu estou falando de arquivos, de sistemas com os meus alunos lá. Se vocês quiserem, eu posso convidar vocês para assistir essa aula na quarta-feira, só para a questão de um reforço aí. Vocês querem participar dessa aula? É quarta-feira às 18h30 agora. A Davi ou o Maicon, Rian, querem participar dessa aula? Eu chamo vocês no grupo aqui.
Professor, eu não vou conseguir participar porque eu chego trabalho. depois das 6 em casa Ah, e essa semana vai ser prova na faculdade. tá bom. Bom, de qualquer Talvez forma, eu pessoal, participe, eu vou professor. fazer um convite aqui no grupo. Eu lembro vocês na terça-feira e na quarta-feira eu convido quem quiser participar, eu mando o link para cá, tá bom? Professor, talvez Mas eu aí é só participe. um reforço para. Vai ser algo interessante, eu vou falar muito de arquivo e tal, quem puder vai ajudar. Gente, eu estou com uma máquina virtual aberta aí para vocês verem, é o Windows 7, tá bom? Eu vou chamar aqui 2 pontos para vocês verem, tá bom? Eu vou chamar aqui, eu vou até abrir o bloco de notas aqui, ó. Eu vou chamar aqui o registro do Windows. O registro do Windows, pessoal, é uma espécie de biblioteca, é uma espécie de grande livro de anotações, onde o Windows ele anota tudo o que o sistema precisa ter para funcionar, para abrir programas, para abrir as configurações do usuário, para fazer as questões de segurança, para fazer as questões de desempenho. Eu vou chamar ele aqui, ó. Vocês reparem que eu digitei regedit. E quando eu faço isso, ele pede uma permissão e me abre o registro do Windows. Ele mostra uma espécie de estrutura de diretórios e de arquivos, tá bom? Mas quando eu vou entrando aqui, eu vou chamar uma área aqui para vocês verem comigo, ó. Ele vai abrindo até eu chegar em alguns pontos específicos que do outro lado ele permite que eu faça alterações aqui, ó. Por exemplo, nessa chave aqui, ó, Not First Logon, tá vendo? E aí, quando eu chamo aqui e clico 2 vezes, ó, eu posso mudar esse valor para 1 ou para 0, para 1 ou para 0. É mais ou menos como ligado, desligado, ligado, desligado. O que eu faço aqui no registro do Windows, gente? Olha que interessante, ó. Tudo. Eu faço tudo, eu tenho acesso a tudo sobre o Windows. Para mexer nessa área, tá? É muito importante que você faça alguns estudos, porque dependendo do que você fizer aqui, você altera totalmente o funcionamento do sistema, pode até danificar o sistema se você mexer em qualquer lugar, tá bom? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque nós temos que ter conhecimento nessa parte, tá bom? Se eu tiver algum aluno aqui que queira investir na área de segurança de sistemas, que vai estudar TI a nível de segurança de sistemas, para evitar a invasão de hackers, ou para, enfim, ser um cracker, no caso aí e tal, você vai precisar, assim, desenvolver muitas habilidades no registro do Windows. E isso é natural para nós, tá, gente? Porque conforme eu vou conhecendo muito bem o sistema Windows, eu vou chegar nesse ponto e eu vou desenvolvendo habilidades nesse ponto, tá bom? Tem que entender tudo isso daí, professor? Não, você precisa entender essa estrutura toda, né? Qual é o papel dela e como que a gente trabalha com ela. Com relação a esses nomes que vocês estão vendo, os detalhes, não, porque você vai pegar isso aqui por segmento, tá bom? O que eu faço aqui? Por exemplo, tá bom? Eu conseguiria, por exemplo, ó, não mostrar a data e a hora. Eu conseguiria, por exemplo, pessoal, fazer com que a pessoa não consiga, olha que interessante, ó, não consiga criar contas de usuário. Eu consigo bloquear o acesso ao painel de controle, eu consigo fazer com que a pessoa não consiga mais instalar programas, não consiga remover programas. Então, os vírus de computadores, eles podem vir aqui alterar alguma coisa, porque um vírus de computador é um programa feito por alguém. Um hacker, ele pode vir aqui alterar algum parâmetro. Então, por isso é que nós precisamos conhecer o registro do Windows. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o registro do Windows, mas o registro do Windows não é uma coisa nova, tá? Ele sempre existiu com o Windows, né? E a gente chega até ele digitando regedit, tá bom? Mais recentemente, pessoal, a gente tem um aplicativo chamado GPEdit, tá? Eu vou digitar gpedit.msc
Eu vou ver se esse Windows 7 ele me dá acesso. O GPedit é o grupo de política de segurança do sistema Windows, tá? E através dele eu faço as alterações também no registro do Windows. Então, são duas formas que eu tenho de configurar o Windows, tá bom? Uma delas é através do Regedit, a outra é o GPedit. Eu vou chamar agora o GPedit, eu não sei se ele vai vir, ó. Eu vou digitar gpedit.msc, tá? .msc. O GPedit, pessoal, ele não abriu para mim aqui, tá? Eu vou tentar abrir do meu Windows 10, aqui do meu computador mesmo, tá bom? Então, já que ele não abriu. Gente, o GPedit, ele é bem melhor da gente operar. Ele traz uma interface gráfica, ele já vem em português, ele é muito fácil de você estar fazendo intervenções por ele, tá? gpedit.msc, ele realmente não está abrindo para mim, ó, então olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou trazer ele do meu Windows 10, aqui é a máquina virtual, tá? Então eu vou para o meu Windows 10 aqui, ó, e eu vou tirar aqui essa tela, então, que é o meu slide, e vou minimizar essas janelas para vocês verem eu carregando. Ó. Vou minimizar aqui, ó, e vou chamar aqui no meu botão iniciar, ó, gpedit.msc. Ele vai interromper a nossa aula já, novamente, tá, pessoal? Eu chamei ele aqui, vamos ver se ele vai abrir. Está com muito programa carregado. Ele abriu, tá bom? Ele abriu aqui o meu GPedit. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Beleza. Gente, ó, ele é muito amigável para você operá-lo. Olha que bacana, ó. Eu consigo, ó, aqui no meu lado esquerdo, reparem o título da janela, ó, editor de política de grupo local, tá bom? Isso aqui tem em todos os Windows 7, 8 e o Windows 10, tá bom? Pessoal, aqui, ó, eu vou em configurações do usuário e aí eu vou em modelos administrativos. Olha que legal, ó. Em modelos administrativos, eu vou, por exemplo, ó, em painel de controle, personalização, e em personalização, gente, ó, eu posso dizer para ele que eu não quero mais que a pessoa, por exemplo, ó, altere a cor da aparência. Ok. Matheus, você quer fazer alguma pergunta, Matheus? Tem uma pergunta. Sim. Tem um jeito de saber se o DVD do computador está funcionando? Certo. É assim, ó. Fisicamente, o DVD, né? Fisicamente, ele estando ligado corretamente, tanto a energia quanto o cabo de dados, ele tem que aparecer no setup, obrigatoriamente, tá bom? Se ele não aparecer no setup, pode ser apenas um mau contato, aí você vai e verifica os cabos novamente, tá? Caso ele não apareça no setup, possivelmente ele tá com a falha eletrônica, e essa falha eletrônica poderia ser na entrada de energia dele, ou seja, ele não está sendo energizado, ou pode ser no cabo de dados dele, ele está queimado o circuito dele, ele também não vai responder, ele não responde ao setup da placa-mãe, tá? Então, assim, quando ele não aparece no setup, você já verificou que ele está ligado, tirou o cabo, colocou o cabo e tal, então é uma falha dele, vamos colocar assim entre aspas, né? Ele está queimado, entendeu? Né? Numa forma geral, né? Ou genérica, ele está queimado, tá? Mas poderia ser também, sim, somente a entrada de energia dele ou algum problema na parte de alimentação dos dados, que é o flat de dados dele. Mas, de qualquer forma, nesse caso, você vai descartar ele porque ele tem um problema grave, tá bom? Não dá para a gente, de forma simples, resolver esse problema. Agora, vamos imaginar que ele seja reconhecido no setup. Então, você ligou ele, quando você entra no setup, ele aparece lá. Se ele aparece lá, muito provavelmente, ele vai aparecer no seu sistema. No seu Windows, quando você entrar no meu computador ou no este computador, você vai ver o DVD, tá? Chegando ali, quando você coloca uma mídia ali, ele deveria automaticamente fazer a leitura da mídia, seja do CD, seja do DVD. Se ele não fizer e você já trocou a mídia e ele não está fazendo, aí ele está com um erro de leitura do ótico dele. E nesse caso, o que você pode tentar fazer,
que não é tão trabalhoso e nem precisa abrir a máquina, é usar um componente para fazer uma limpagem nesse ótico dele, no leitor dele. É um componente que a gente usa apenas para fazer uma limpeza. É o que a gente poderia fazer. Tá? Se isso não resolver, é porque esse ótico dele possivelmente teria que ser trocado. E aí, nesse caso, também, em termos de manutenção, não vale a pena, Matheus. Aí o ideal é você trocar o aparelho mesmo, porque o custo hoje de fazer a troca do aparelho não é tão alta assim, entendeu? Não é tão alta. Mas seria esse o caminho que você tem que fazer, tá bom? Gustavo, então você estava dizendo da questão da máquina virtual ainda, né? Isso, Tá, vamos fazer o seguinte, você já usou o TeamView? já. Você tem ele na sua máquina? Ela está com você aí? Não, eu preciso instalar ele aqui. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Hoje para mim não dá, tá? Hoje eu tenho aula o dia todo e tal. Amanhã eu não garanto para você, mas no WhatsApp aqui a gente vai se falar para me te chamar ou amanhã ou na segunda mesmo. Como segunda a gente vai se falar, para mim tentar acessar a sua máquina aí. Se a máquina é sua e está na sua casa e aí na segunda você vai estar no trabalho, então a gente tenta fazer isso amanhã então. Só para me ver como é que está essa sua máquina aí e tal, pelo TeamView. Pode ser? Pode ser, professor. Tá bom? E aí a gente se fala no WhatsApp. Na hora que eu te chamar no WhatsApp, vai ser alguma coisa parecida com isso. Ó. Gustavo, vamos fazer isso daqui 2 horas, vamos fazer mais tarde, dá para fazer agora. E aí a gente combina alguma coisa. Tá bom? Beleza, então. Tá. Fechado. Pessoal, beleza. Gente, ó, além do Gustavo aí que fez a pergunta e o Matheus, mais alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Gente, ó, eu vou dar um print nessa tela aqui, que é a atividade, tá bom? Vocês vão ter que responder aí numa folha, num caderno, tá? Ó, as principais características do sistema operacional no caderno aí. E a outra questão você vai dizer para mim o que significa RAM e qual é a função dela no computador. Você vai fazer isso no caderno, numa folha. Claro, pode consultar o que vocês quiserem aí, não tem problema. Responda aí. Coloca o seu nome no caderno, tira uma foto dela e manda para mim aqui no WhatsApp, no grupo. Só que essa atividade, pessoal, ela tem que ser respondida ainda hoje, tá bom? Pode ser até 11 horas da noite, mas tem que ser respondida ainda hoje. Eu vou estar postando lá no grupo, lembrando vocês de fazê-la. Eu já vou dar um print e já mando ela na sequência para vocês, tá bom? E aí eu vou postar outras atividades para vocês fazerem ao longo da semana. Tá combinado então, gente? Beleza? Certo. Ok, Davi, quer fazer alguma pergunta, Davi? Professor. Oi. Professor. Professor, Oi, tô ouvindo. como é que eu faço as outras aulas que eu perdi? Certo. Então, Davi, ó, é assim. Vou pedir para você olhar lá no grupo que todas as aulas que nós tivemos desse período agora, e para você ter uma ideia, se eu não me engano, eu acho que eu dei umas 5 aulas, todas elas sem exceção, eu gravei e eu coloquei o link para você ter acesso a elas aqui. Mas eu vou colocar o link para você novamente, você vai cair no YouTube, lá num canal que eu criei meu. E lá você vai ver todas as aulas que eu dei na sequência, tá bom? Aí eu vou pedir para você fazer um esforço e tentar assistir elas nessa semana, porque aí na semana que vem você já vai vir assim bem preparado com tudo que nós estudamos até agora. Tá legal? Tá. Tá ok, então. Gente, ó, obrigado aí por vocês terem voltado. E assim, fiquem de olho no grupo lá nas mensagens do WhatsApp, para vocês verem as atividades e para verem as aulas que eu já passei para vocês aí. Tá bom? Ok? Obrigado. Um bom sábado para vocês, gente. Obrigado, professor. Até a Valeu, próxima. gente. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau.